Esse é o Nodecemol Talks, o podcast com acesso informativo através de histórias com a participação de convidados especiais. Salve pessoal, esse é mais um episódio do Nodecemol Talks e um episódio mais do que especial. A gente está começando nossa nova temporada, apresentado por Heineken. E hoje estou aqui com nossos convidados, Matheus Sodré, Willy e o nosso novo host, Caio. Cultural Caio para muitos aí. Bem-vindos, gente. Vamos começar do começo, vai ser um papo bem legal, então vou deixar cada um se apresentando. Quem quer começar? Vamos começar, eu sou a Willy, né? Willy Vieira, eu sou gerente de marketing da marca Heineken e estou muito feliz aqui de estar nesse espaço e com essa parceria. Acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui. Chamo Matheus Sodré, eu trabalho com cultura, internet, comunicação, eu falo especialmente cultura, futuro, tecnologia e de mundo offline muitas vezes. Eu sou uma pessoa que cresceu na internet, viu a internet virar uma coisa muito diferente, hoje tem uma relação diferente com ela e pesquiso e penso muito sobre esses sentimentos, assim, com o cyberespaço e também como sair dele, como gerenciar a relação com ele, então acho que vai ser um papo maneiro. Ótimo. Caio Sodré. Sou o Caio dos Reis. Em resumo, dentre muitas coisas, eu sou consultor criativo aí na área da moda, música, publicidade e etc. E é isso. Muita coisa, não tem o que falar. E vocês vão ver os próximos episódios com ele também, então vamos que vamos. Que bom que vocês estão aqui hoje, gente. Vamos lá. E você citou já o offline ali no início. Redes sociais, vamos falar disso hoje, né? Então, como que é? As redes sociais são mesmo sociais ou não? Acho que isso é um tema que a gente até fala no nosso escritório aqui no Nodecemol. Quer começar ou começa? Eu posso começar. Acho que é uma pergunta que todo mundo quer responder, né? Acho que é difícil e a minha resposta é depende. Eu acho que depende da forma como a gente usa. Eu acho que como elas nasceram, a gente estava conversando aqui antes do papo sobre idade e tudo mais, eu acho que a gente viu as redes sociais nascerem como sociais de fato, então uma forma até da gente se comunicar com as pessoas como antes a gente não se comunicava. Então eu peguei um pouco essa transição da internet, do começo das redes sociais, então eu realmente usava esses meios para me comunicar e eu acho que agora isso se extrapolou, né? Eu acho que a gente tem hoje sim um papel social das redes sociais, mas elas viraram muito mais que isso, né? Acho que as pessoas a gente está lá e a gente busca não só se conectar com outras pessoas, mas acho que se informar, né? E aí eu acho que dependendo da proporção que a gente dá para elas na nossa vida, acho que elas podem assumir outro papel, assim. Então, acho que é isso. Acho que não tem a resposta certa, mas tem um caminho aí difícil entre a comunicação e a socialização que a gente ainda precisa encontrar melhor, eu acho. Eu acho que as redes sociais elas já foram redes sociais. Acho que hoje elas têm sociabilidade, mas elas não são redes sociais, elas são no máximo mídias sociais, que é uma coisa um pouco diferente, né? Existiu uma troca ali há uns anos atrás que a gente não ficou muito atento e que a gente não consentiu tanto assim, que as redes sociais, antes elas tinham ordem cronológica. Você fazia amigos, né? E você estava numa rede de amigos que emulava, que replicava as suas dinâmicas da vida real, né? Então você abria até o Facebook, ou você abria o Orkut, o MySpace, o que quer que fosse, entrava no MSN e estavam ali as suas dinâmicas da vida real estendidas, né, para a vida virtual, para interesses, para trocas. Você sabia os gostos das pessoas. Exato, e tinha um potencial de descoberta e uma proatividade muito grande por causa disso. Você construía a sua rede ativamente, você escolhia o que você ia ver, né? Hoje a relação é outra, todas as redes são algorítmicas e elas colocam o algoritmo em primeiro. Então não só você não vê tudo que as pessoas que você segue postam, e óbvio, né, a quantidade de conteúdo que a gente faz cresceu muito, né? Só o Brasil tem 10 milhões de influenciadores, né, pessoas com mais de 10 mil. O nosso tempo de tela é 9 horas no Brasil. Então assim, a gente tem um uso muito grande de redes sociais, de tecnologia. Claro que não dá conta de você ver o conteúdo de todo mundo que você segue. Então surgiu o algoritmo para organizar, né, não só quem você não segue, como também quem você segue e o que você vai gostar mais. Então, de repente, você que tem, sei lá, 200 pessoas que você segue nas redes sociais, você precisa produzir alguma coisa com uma linguagem meio de influenciador
que vai engajar para que seja mostrado para mais pessoas que você segue, porque não vai aparecer para todo mundo, né? Então se você posta uma foto meio feia, uma coisa mais orgânica, uma coisa meio de qualquer jeito, nem todo mundo que são seus amigos vão ver. E aí a gente começa, todo mundo, a trabalhar nessa linguagem meio de influenciador, meio pasteurizada, meio vitrinizada, né? Hoje a internet ela é hipercomparativa, né? A gente está num contexto de um fluxo algorítmico que a gente passa horas do nosso dia sendo exposto a vidas ideais e vitrinizadas de todo mundo, do mundo todo. Claro que isso deixa a gente triste, deixa a gente acelerado, deixa a gente ansioso, né? É um lugar com muito potencial e que você ainda vê seus amigos, você ainda interage, você ainda conhece gente, conhece coisas. Mas eu acho que hoje existem algumas armadilhas que a gente tem que estar atento, até pelo tempo excessivo que a gente está lá dentro, né? Com certeza, mas eu gostei muito do que você falou, que elas não são hoje redes sociais, são mídias mesmo, porque a rede se foi, ficou lá atrás. Eu acredito muito nisso, eu gostei do que você falou. E você, Caio? É isso, a gente estava conversando antes aqui, acho que todo mundo tem uma idade próxima de como a gente viu... Você é o mais novo. Mas tô chegando lá. Mas como a gente viu tudo isso se transformar, né? E a relação das pessoas também mudarem em relação às redes sociais. E muita gente cresceu, que é mais nova do que a gente, e não conhece esse outro lado, assim. Não conhece como era antes e não conhece como ela pode ser usada de forma realmente mais social, mais saudável, de certa forma. E eu acho interessante que eu vejo muito essa pauta, assim, de gente, geralmente da nossa idade, tentando recuperar esse sentimento de voltar para as redes sociais da forma como elas eram usadas hoje e dessa forma, e de uma forma menos algorítmica e menos publicitária em certo sentido, assim, de ter uma coisa mais cotidiana, ter uma coisa mais de memória, ter uma coisa de documentar a sua vida ou o seu trabalho, enfim, acompanhar as pessoas da sua família, o seu ciclo de amizade documentando ali. Em algum momento a gente perdeu essa noção de que o que antes era usado para reverberar algo que você já faz na vida real ou relações que você já tem na vida real, em certo momento deixou de ser o meio e passou a ser o fim por ele mesmo, assim. E aí eu acho que é o nosso papel olhar e tentar entender uma forma mais intencional de lidar com as redes sociais e não se deixar levar pelo algoritmo, assim, porque é isso, é um buraco sem fim que a gente pode ficar ali o dia todo rolando e, enfim, impacta em muitas coisas na nossa vida, né? Eu acho que tem um ponto que o Sodré trouxe que eu acho que é um pouco essa perda do aspecto social, né? Que é um pouco da troca que a gente tinha lá no começo, né? Então, acho que antes tinha uma dinâmica mais de você ver as pessoas, seus amigos ali na rede social. Então, acho que antes até dessa dinâmica de influenciadores, como a gente vê hoje. Então, quem a gente via nas nossas redes sociais eram pessoas que a gente conhecia, que a gente tinha uma interação. Então, você comentava, você curtia. E hoje a gente assume uma postura mais de espectador, assim, de tudo que está acontecendo. Então, acho que é muito nessa linha de... É uma vitrine, então tá todo mundo ali meio que né, postando o que tá acontecendo, mas é tudo muito pensado para isso. Então você vai num show, você tá pensando no vídeo que você vai fazer para postar no seu stories, você tá pensando no stories que você vai fazer na sua viagem para mostrar para as pessoas que você tá de férias, e você perde um pouco esse aspecto de troca com as pessoas, né? E a gente tá ali, a gente tá apenas recebendo. Então, de fato, será que a gente tá sendo social mesmo? Eu acho que a gente tá só recebendo, né, conteúdos. Acho que, né, é menos sobre socializar e é mais sobre recepcionar os conteúdos que a gente tem ali. Parece que a gente não tá postando nada pros nossos amigos. Parece que a gente tá... Nós e todo mundo estamos jogando a mesma coisa num fluxo que ninguém liga muito, né? Até o que você falou de navegar com intenção, assim, eu acho que é muito isso. Acho que a gente perdeu a presença no uso das redes sociais, né? Perdeu a sensação de estar presente. A internet é tão sem fricção hoje em dia que ela só acontece, ela só desliza. Você tá num show, você puxa o telefone, já abre o Instagram, grava o story, guarda no bolso, aí vê ali, né, as notificações do que aparece, de quem interagiu, de quem curtiu. E acho que essa virada, o registro e o autorregistro, né? Você documentar as coisas, você querer filmar seus amigos, postar foto de si, é uma coisa muito deliciosa, né? Assim, eu acho muito legal você poder ter isso. Mas quando isso tá tudo concentrado num celular, num smartphone integrado à rede social, eu sinto que a gente acaba caindo muito nessa armadilha, né, de constantemente
registrar para performar. E aí vai tudo para um fluxo de stories que não tem só seus amigos e a sua família. Tem um monte de influenciador no meio, né? Então, você acorda de manhã e você tá indo pro trabalho, e aí você abre o seu Instagram, tem lá seu amigo, seu pai, você passa de novo, tem uma pessoa na piscina, tem uma pessoa na praia, tem uma pessoa não sei o quê. E aí seu dia já começa com uma versão pior do seu dia, porque exatamente. Com uma vida que você não tem, como é que você fica presente? Acho que essas coisas tiram a nossa presença. A gente é muito descorporificado na internet, né? E aí acho que vira um exercício muito complicado. Mas eu acho que a coisa boa também é que depende só da gente retornar, né, certas coisas, né? Eu acho que os influencers de antigamente que a gente seguia, eu acho que era o mais famoso da escola, que tinha mais amigos no Orkut, era isso. Ele era o influencer da época. Mas hoje eu acho que as redes sociais, elas acabaram... eu sempre falo bastante sobre isso, que elas moldaram muitos gostos hoje, né? Essa rede social hoje. Então a pessoa até, às vezes ela não sabe nem o que ela gosta de verdade, mas de tanto que aparece aquilo pra ela, molda ela gostar daquilo e acompanhar aquilo. A gente vê muito isso, assim, eu tenho uma onda assim que eu falo, todo mundo se veste igual. Não é possível na moda, e a gente vê isso até com marcas de moda, assim, todo mundo faz a mesma bolsa, o mesmo tênis, o mesmo shape de sei lá o quê. Então eu acho que acabou fazendo isso e acaba sendo não tão saudável. Assim. Sim, e tem uma coisa, inclusive, um pequeno parênteses. Até pra criatividade, né? Exato, né? Porque fica tudo pasteurizado, né? Você falou de moda, eu lembrei que eu tava falando com uns amigos esse dia que pra mim existe um estilo que é muito roupa de influencer, assim. Que você olha e você fala, cara, claramente essa pessoa está usando essa roupa porque vai ficar maneiro no celularzinho dela, assim. Eu acho muito, muito nítido essa coisa da roupa de influenciador, que é uma coisa muito out, muito exagerada, que é claramente pensada para se destacar numa tela que tá todo mundo passando ali e a roupa gritar alguma coisa a mais. Eu não tô nem falando de ser maximalista, de não ter função, mas de uma coisa que realmente parece algo que você vê no algoritmo, né? De uma forma... Eu não sei explicar, mas acho que vocês entendem o feeling do que é a roupa de influencer, né? Eu entendi, a gente brinca bastante. Fica encaminhando. Esses são os que a gente encaminha internamente aqui. Mas, pensando em boas práticas, assim, o que vocês acham? Você acha que tem jeito pra gente melhorar isso de alguma forma e, sei lá, educar a nova geração que vem e já cresceu com isso? Porque eu acho que, aí que tá, é muito diferente quando eu falo pras pessoas, por exemplo, que quando o Nó Decimo nasceu e a ideia veio, não tinha Instagram. Então, era um site. O primeiro estudo. Depois a gente foi se adaptando. Vai vir Instagram, vai vir TikTok, vai vir sei lá mais o quê. Então, hoje nasceu já. A mãe já vai dar o Instagram, já seu login e senha praticamente. Então, como que é isso? Tipo, vocês acham que tem um jeito saudável? Porque eu sei que tem pais também que, falam, não, você só vai usar daqui quando você tiver 15 anos, 16. Mas, acho óbvio, cada um tem. A gente não quer ditar regra. Mas queria ouvir a opinião de vocês também. Tipo, como consumir isso de forma saudável? Nossa. Acho que tem muitos caminhos diferentes, assim. Acho que eu gosto muito de pensar na ideia de recuperar a sua autonomia de tela, né? Eu acho que a gente se tornou muito passivo da internet, que não é mais a internet, né? A gente navegava a internet, hoje a internet navega a gente. Ela sabe o que a gente gosta e fica passando uma coisa, a gente fica lá no telefone, antes de dormir ou logo que acorda, né? Que são duas coisas, por exemplo, dessas zero saudáveis, né? E nem entrando muito no campo ali da saúde mental e tal, mas falando no sentido de prática mesmo da internet, para ser um lugar instigante, interessante, eu acho que é você estar presente, é você abrir as coisas com intenção, é você criar mecanismo para se perguntar recorrentemente, cara, será que eu tô aqui há muito tempo? Será que eu tô absorvendo o que eu tô assistindo? Será que isso aqui tá interessante? Né? E você também treinar o seu algoritmo para te dar presença, né? Então, sei lá, tem uma coisa que eu sigo muita gente interessante e meu algoritmo, ele sabe muito dos meus interesses intelectuais, por assim dizer, de campos de interesse. E aí eu uso, por exemplo, sei lá, o TikTok para aprender muito sobre filosofia e sobre psicanálise. E aí eu tenho muita gente que fala disso, que me leva a uma indicação de um livro, que me leva a um livro no YouTube, a um vídeo no YouTube que depois leva a outros livros, que me leva a ensaios, a debates, né? Então existe um potencial da internet e dessa coisa algorítmica também de ser uma série de fagulhas, né? De faíscas de interesse que você pode botar fogo. E aí você pode se deixar consumir por aquilo. Mas eu acho que isso depende de você ter presença para conseguir sair dessas situações, né? E acho que isso depende de alguma disciplina também. Teve uma época ano passado
quando eu ganhei, inclusive, foi sincronizado com eu ter ganhado o Boring Phone da Heineken. Que eu resolvi que eu ia passar um tempo saindo sem meu celular e quando eu tinha que sair, meu telefone não tinha nenhuma rede social. E, cara, era muito legal, porque às vezes eu tava num rolê, assim, com os meus amigos, e aí alguém ia fazer alguma coisa, eu ficava sozinho, eu só ficava com uma cerveja na mão, olhava ao redor, pensava na vida, e eu não sentia uma ânsia de puxar o telefone e me desconectar, e não ficar presente e sair dali, assim. Porque eu acho que também a ansiedade vem da bengala da coisa, né? Assim como, sei lá, quando você é fumante, você acorda e você quer fumar um cigarro porque você faz isso sempre. Então você se acostuma também a sobreviver à ansiedade social de não puxar o telefone. E é muito mais legal porque você de repente está relaxado, né? Aí às vezes, seu amigo foi no banheiro, você puxou o telefone, você viu 5 mensagens diferentes, coisa de trabalho, notícias ruins do seu time de futebol, notícias ruins do mundo, você brigou com alguém, você viu 5 vídeos diferentes, você está arrasado, feliz, e eufórico e triste, e seu amigo voltou para voltar ao assunto. E você já tá... Deixa o clima tenso em segundos. Exato. Até quando a coisa é boa e engraçada, você tá estimulado, você quer voltar pro telefone, você quer que o seu amigo demore mais tempo, né? Então acho que a gente ganhar consciência desses processos, eu acho que é relativamente fácil. É claro que ela é pontual, né? Se você leva 2 horas para chegar no trabalho todo dia, não dá para falar não, fica presente ao redor, né? Você tá na condução cheia, você tá no... É claro que você vai querer sair dali, né? Então acho que existe também uma tolerância com entender as circunstâncias que te puxam para isso. Mas, pô, acho que tem muito potencial de você usar o telefone para uma coisa positiva, a rede social para uma coisa positiva. E eu acho que quando você começa a ter essa autonomia, a vida real começa a ficar mais interessante, porque você começa a gostar de estar entediado. Você começa a recuperar o seu tédio, o seu ócio, a sua cabeça vai limpando, vai ficando menos ansioso. Nossa, eu vi um conteúdo esses dias sobre isso, tipo, que você tem que se deixar ficar entediado. A importância Totalmente. disso. Eu tava vendo esses dias, essa semana. E a gente não sabe mais lidar com isso, Não. né? Eu tenho um sobrinho pequeno, assim, isso é o que eu sempre, enfim, discuto com os meus amigos, que é como as crianças hoje, elas não sabem lidar com tédio. Então, assim, a criança tira o tablet da criança, Acabou. a criança não sabe o que fazer, Se não botar sabe o Zé brincar, Coleta ali, não sabe... O bebezinho sai da acho- frente. E muito vem desses estímulos, assim, acho que a gente tá sempre super estimulado, assim, acho que antes a gente ia fazer outras coisas, aprendia até a conviver com a nossa própria companhia, e acho que até, né, voltando um pouco pro tema, eu acho que o fato da gente estar começando a discutir de novo, e eu acho que, né, a gente veio com, né, todos os estímulos das redes sociais, da internet e tudo mais, e aí agora a gente começa a discutir isso de novo, então discute o papel dos celulares, da internet, né, nas escolas. Ano passado a gente teve a palavra do ano sendo brain rot, então a gente está, né, aqui já discutindo também que tem danos e tem coisas, né, ruins que essa hiperestimulação vem trazendo pra gente, e tem o meio do caminho, assim, eu acho que tem um lado que as pessoas querem olhar, que é tipo, não, tem que ser radical, tira o celular de todo mundo, ninguém mais tem rede social, acabou, e tem o meio do caminho que eu acho que a gente começar a discutir e entender que tem um equilíbrio, ficar um tempo sem celular, né, sem o detox, mas vou sair, vou deixar meu celular no bolso, vou ter um boring phone, né, pra eu discutir como é que a gente pode se permitir viver as experiências também sem estar ali hiperconectado, porque eu acho que é isso, assim, a gente não conseguir tá num bar com os amigos sem pegar o celular, sabe? Aí o que você tá perdendo ali na conversa? Eu falei do exemplo da pessoa tá no show, tá querendo gravar, às vezes eu tô no show e fico me perguntando assim, tipo, cara, você tá com um artista incrível aqui na sua frente e você tá gravando um vídeo que você nem vai ver, talvez, né? Ou você vai postar ou você não vai ver o vídeo, né? Por que a gente não para de pensar um pouco, sabe? Acho que coloca um pouco nas caixinhas da rotina, sabe? Sei lá, né? Voltando de novo pra questão do pré-redes sociais, a gente tinha muito o tempo de assistir TV, o tempo de ir pra escola, o tempo de fazer tal coisa. Eu tinha o tempo de conectar, né? Porque eu tinha internet de escada, conectava de madrugada, que era mais barata. Então tinha o tempo da rede social também. Eu acho que talvez a gente precise voltar a repensar um pouco isso, sabe? Qual que é o tempo da gente estar conectado, assim, porque senão você nunca deixa de trabalhar, você nunca deixa de pensar no que você vai postar, você perde os momentos ali que você tá, enfim, com seus amigos, com a sua família, enfim. É isso, eu acho que parte dessa solução é tentar enxergar a internet, as redes sociais, o celular, o computador como ferramentas, né?
Acho que a gente esvazia um pouco essa palavra e aí é realmente o que você falou, tipo, antes a gente entrava na internet e hoje em dia a gente só tá dentro dela sem pensar muito, assim. E é isso, quando a gente passa a tratar como ferramenta, a gente tem um privilégio que nenhuma outra geração teve de ter todo o conhecimento do mundo ali na nossa mão. É isso, acho que passa sobre educar o seu algoritmo, sobre descobrir os seus próprios interesses e se conhecer o suficiente para saber o que você gosta de ver, ou sobre o que você quer aprender, ou para pesquisar. Eu acho que quando usada de forma correta é isso, a gente tem esse grande privilégio de realmente poder ler, poder assistir o que a gente quiser, poder aprender sobre qualquer assunto. Basta a gente ter essa força de vontade, porque é necessário, acho que foi criada até essa fricção, né? Eu preciso ter a força de vontade para saber o que eu quero, porque a gente já está tão imerso na coisa, mas quando a gente enxerga por esse lado, eu acho que pode existir essa visão otimista, assim, essa visão mais positiva sobre esse privilégio. E é isso, eu acho que até talvez seja uma tendência nossa, assim, porque até em época onde a televisão era o principal meio de entretenimento, eu acho que rolava muito essa discussão, assim, tipo, sei lá, entre avós, entre pais, de tipo... Pode ser, desse sim. tempo de ficar na televisão sem pensar também, de ficar lá assistindo independente do que estiver passando, pra gastar o tempo, pra evitar o tédio, então Videogame não é uma coisa estragava nova. a televisão, essa Exato. é famosa. Hoje acho que isso é muito mais escancarado, porque é realmente um dispositivo que tá no nosso bolso ali, a gente perde muito desse tato das relações na rua, enfim, de momentos com os amigos, etc. A televisão era uma coisa mais limitada à casa, mas já existia essa discussão, assim, sobre, tipo, não saber enfrentar o tédio, sobre gastar o tempo assistindo uma coisa que você nem liga. Cara, total, mas eu fico pensando às vezes, principalmente quando eu viajo, e talvez você também pense isso, não sei, mas é uma coisa que eu reparo bastante quando eu tô viajando e não estou no Brasil, por exemplo, que não é tão assim fora. Ponto de vista meu. Não sei se vocês concordam e se algum conteúdo ou pesquisa que você já fez relacionada a isso chegou a essa conclusão de que brasileiro fica muito nisso. No bar, as pessoas ficam realmente no celular às vezes, assim, mas em trocas que eu tive em viagem e tal, eu não senti tanto isso, assim, sabia? Eu acho que as pessoas têm um controle maior, parece. E até você olha, como a gente falou antes de começar o talk, sobre números. Isso é um grande exemplo, porque aqui as pessoas, se eu vejo que as pessoas ficam mais no celular aqui, consequentemente, mais conteúdo, mais seguidor, mais números e etc. Lá fora não, as pessoas estão poucos seguidores. Tipo, alguém de 10 mil seguidores lá é famoso, entendeu? Tipo, e aí você fica meio nessa. Pô, eu já parei pra ficar pensando nisso. Será que no Brasil que tem um grande problema disso? Eu sei que globalmente a gente vê realmente essa movimentação, mas faz algum tempo assim que eu já percebi que eu vejo mais isso aqui. Das pessoas, vamos sair para um bar? Vamos, aí tá todo mundo de repente em celular. Eu acho que o Brasil ele tem uma relação mais forte com isso, né? A gente tem um dos maiores tempos de tela do mundo, que é mais de 9 horas, né, em média. Para além disso, tem algumas pesquisas que eu não confiaria tanto no resultado absoluto, mas que eu acho que apontam caminhos, que uma é que 75% dos jovens gostariam de ser influenciadores quando crescessem, e que existem 10 milhões de influenciadores no Brasil. Uau. Essa é uma pesquisa da Nielsen. Isso recente. São autodenominados influenciadores, acho que dá para questionar quais foram os critérios, mas assim, né, 5% da população brasileira. Então acho que a gente tem uma questão com a influência com o telefone, e isso se alastra para outras questões estruturais do nosso país, mas eu acho que ao mesmo tempo, quando a gente pensa na cultura brasileira, a gente tem uma cultura paradoxalmente muito offline, né? Uma cultura de rua, uma cultura de festa, uma cultura de celebração. Então acho que também a força contrária que vem a essa sensação das telas, ela vai se organizar em movimentos culturais, ela vai aparecer, ela vai surgir, ela vai tentar reorganizar a nossa coletividade, porque o Brasil é um país de muita coletividade e o telefone ele é uma coisa muito atomizadora, né? Ele te tira do presente, ele te bota, na verdade, num eterno presente, né? Se a gente parar para pensar, no telefone celular não existe manhã, não existe noite, não existe tarde, não existe passado, futuro, presente, quer dizer, existe só o presente,
né? Então, se você tá 9 horas por dia no seu celular, você tá 9 horas por dia num tempo que não existe. Acelerado, urgente. E aí, quando você sai dele, cara, se você ficar um dia distante do seu telefone, o tempo já passa diferente, assim. É um negócio muito louco. A gente não percebe o quanto a gente altera, quanto a gente entra num vórtex mesmo, né? E isso não é para entrar num nível de culpabilização individual. Acho que a gente tem uma questão sistêmica com isso, que eu acho que é de um enfrentamento mais fácil, por assim dizer, do que a gente teme, assim. Acho que parece doloroso como largar qualquer vício, qualquer questão, mas às vezes basta conscientização, né? Basta falar, putz, talvez seja isso que esteja me deixando ansioso, nervoso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma relação diferente, assim, acho, falando do brasileiro com as redes sociais, que os brasileiros amam as redes sociais, né? Eu acho que nenhum outro país, outra cultura se relaciona com as redes sociais como a gente, assim, acho que sobretudo por conta da cultura do humor, dos memes e tudo mais. Então, eu acho que tem um lugar também das redes sociais para o brasileiro que é do entretenimento, da fofoca, que vira também um lugar de tipo, você quer estar ali porque você quer saber o que está acontecendo, você quer ver a Fernanda no Oscar, você quer rir, você quer às vezes fazer piada de nós mesmos. Então, eu acho que também tem um pouco essa relação que ela é meio contraditória também, né? Porque ao mesmo tempo em que faz mal, faz bem também, porque às vezes você fala, nossa, que bom, esse vídeo salvou meu dia. Então eu acho que isso também coloca o brasileiro, eu acho, num lugar diferente, assim, de como a gente se relaciona com as redes sociais, que também faz a gente pensar o porquê talvez seja tão difícil a gente achar esse equilíbrio, sabe? De se desconectar. Eu acho bem complicado, bem difícil, principalmente nos tempos atuais, e eu acho que o consumo hoje das redes sociais, também não sei de dados de pesquisa, mas eu acho que a nova geração consome muito mais também. Eu, particularmente, eu acho que eu consegui, assim, controlar legal. Eu acho que, igual você falou do TikTok, você tem o seu conteúdo lá, eu tenho o meu no TikTok, que é o trash, vai do lixo ao luxo, o meu conteúdo no TikTok. E no Instagram eu uso realmente para trabalho, assim, basicamente virou uma ferramenta de trabalho para mim. Então, quando eu entro lá, ou são referências, ou coisas que eu preciso salvar para mostrar para o meu time. Mas eu acho que o consumo vindo de, não sei, a geração, acho que Z talvez, que consome muito, eu acho que é até um pouco mais difícil de educar, não? Já nasceu imersa, né, nesse cenário. Eu acho que a gente tem uma certa nostalgia de pensar no tempo antes, sabe? Tipo, ai, que saudade de quando, né, eu não tinha celular assim. A gente ouvia nossos pais falando isso, né? Hoje a gente que fala. Hoje, né, estamos aí. E essa geração, ela já nasceu 100% imersa com o celular, com a internet, com as redes sociais. Acho que tem outra dinâmica também, acho que não tem essa nostalgia. Agora começa a surgir até essa nostalgia do que não viveu, né? De tipo, ó, querer resgatar os celulares antigos, as coisas que talvez também seja uma tentativa de encontrar formas de desconexão nesse cenário hiperconectado, assim. Mas eu acho que é uma geração que entende também né, até trazendo um pouco, né, a gente está com a nossa campanha agora que justamente propõe esse pensamento, né, sobre a desconexão, e a gente fez uma pesquisa para isso e a geração Z também reconhece, né, e gostaria de estar menos conectada. Então, eu acho que buscam-se formas de mudar um pouco esse contexto que eles já foram lançados ali, né, você já abriu o olho no mundo e, meu Deus, quantas telas ao meu redor. Até a ideia do meio termo que você falou é uma coisa muito da nossa geração também, né? A gente que é do finzinho dos millennials, né? Porque a gente cresceu com essa internet como portal, né? Justamente como um lugar que você entrava, né? Então, um lugar que tinha início, meio e fim, um lugar que você estava ali com intenção, que você navegava, que você conhecia. As redes sociais como... Exatamente. A Lan House era um lugar que você entrava no cyberespaço junto de outras pessoas, né? Você sentava e jogava, né? Então tinha uma dimensão, uma dinâmica física e presencial para uma atividade online. Eu acho que essa diferença também, os telefones antigos, né? A gente cresceu com uma internet lúdica, com um sonho de internet, de conexão. Então acho que a vontade de achar o meio termo é também, putz, será que a gente consegue manobrar e sair um pouco disso? Né? Será que a internet consegue ser um pouco diferente? Será que a gente consegue usar ela como intenção para que ela volte a algum lugar, não do que ela foi antes no sentido nostálgico, mas no sentido de agregar mais do que confundir, do que distrair, né? E eu acho que essa
essa conscientização e pensar a vida offline é muito importante nesse processo também. Eu acho que a gente tá num momento legal você ter falado da campanha, né? Porque eu acho que a gente tá vivendo momentos parecidos. Até quando a gente foi se conectar com vocês, assim, eu falei, poxa, a gente tá vivendo um momento muito parecido, que é tentando sair um pouco e trazer as pessoas mais para perto com o café. E aí fazer um espaço novo de encontros também para as pessoas, para deixar realmente dar uma saída ali do online, né? Eu falo que a gente quer fazer até alguns eventos que assim, tem uns que eu não quero nem publicar nada, nem posto no Instagram, não posta nada. Quem foi viu e tá lindo, sabe? Eu acho que essa é a ideia. Exatamente, a gente estava fazendo uma pesquisa algum desses dias para apresentar um projeto ou algo do tipo, que falava sobre essa teoria do terceiro espaço, né? Que é de algum psicólogo que eu não vou lembrar o nome agora, mas essa teoria de que as pessoas têm a necessidade de existir um espaço que não seja o espaço de casa e nem o espaço do trabalho. Que aí entra esse terceiro espaço, que seria esse espaço de socialização e etc. Que aí entram cafés, entram espaços culturais, enfim. E essa teoria do terceiro espaço diz sobre a necessidade de existir esse terceiro espaço onde as pessoas possam socializar, onde as pessoas buscam algo que não seja trabalho. E aí a gente vê espaços culturais nascendo, a gente vê um grande boom, assim, desse tipo de espaço, né? Até como café aqui, enfim, que a gente entende como esse espaço de realmente socialização, que as pessoas vão e interagem e conhecem pessoas que têm os mesmos interesses. Eu acho que o NodeCM a gente sempre fala que funciona como esse hub, assim, também, de tipo, que começa no online e traz para perto pessoas que têm interesse em comum, mas que a gente vê muitas conexões no offline surgindo por conta disso, assim, desses interesses em comum. Então, pessoas que se juntam para trabalhos, pessoas que se conhecem, e isso tem várias ramificações no mundo real, assim. Até casamento no ADCM já deu. Que alguém se conheceu e casou. Pô, é isso, entendeu? Eu acho que é um ótimo Conexões reais. Exato. Eu acho que a gente chega num momento agora, assim, a essa pergunta eu acho que é até meio... Ela é difícil de ser respondida porque eu não consigo nem imaginar como seria esse mundo hoje sem redes sociais. Você consegue imaginar isso hoje? Não, mas eu ia amar, sabia? Acho que Trabalhe com isso. seria legal. Então, eu falo isso, eu acho que a internet, as redes sociais proporcionou muitas coisas legais, obviamente. A gente tá aqui, seu trabalho, meu trabalho, enfim, Caio. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com esse pensamento um pouquinho, putz, será que uns 5 aninhos ali sem rede social, como que seria isso? Eu acho que tem muita coisa na cultura, assim, se a gente parar pra pensar, que não depende das redes sociais. Então, acho que muitos movimentos, sei lá, da música, do skate, da moda, são coisas que já existiam e já conectavam as pessoas antes e que foram, óbvio, reverberadas pelas redes sociais e podem ganhar outras proporções, mas que são coisas que, em tese, não dependem. Então, sei lá, o rap, o skate, enfim, muitos movimentos culturais existem e vão continuar existindo e são formas das pessoas se conectarem, terem interesse comum e se unirem por causa de um propósito que eu acho que não necessariamente depende, óbvio que é difícil a gente imaginar, né, hoje em dia isso, mas acho que parando para pensar, existem meios assim que a gente já se conectava antes e, enfim, vão continuar existindo. Fazer um clube. Acho que a gente, falando. resgata as conexões, né? Como vocês falaram, né? Da NodeCM, do café e tudo mais. Acho que é resgatar um pouco essa vontade de se conectar mesmo na vida real, de viver os momentos, de estar com as pessoas, de fazer coisas tão simples quanto ir num bar no final do dia ou no final de semana e realmente estar ali, porque eu acho que tudo isso também deixa a gente cansado, né? Quantas vezes a gente fala, tô tão cansado e não quero mais sair, não quero... eu acho que né, talvez sair um pouco, né, esse mundo sem redes sociais, talvez permitiria a gente a voltar a ver o valor desses momentos. Assim, com certeza. Tem um vídeo do Sodré que ele fala um pouco sobre o cinismo, né, da internet, das informações, como a gente vai ficando mais crítico, mais cínico. Eu acho que, de certa forma, a gente perde um pouco
essa capacidade de apreciar as coisas, de apreciar um filme, de apreciar um momento como esse aqui, em que a gente está tendo trocas e está conhecendo as pessoas. Então, eu acho que um mundo sem redes sociais talvez devolveria pra gente um pouco essa ingenuidade de aproveitar um pouco os momentos como eles são, assim. Tem algumas coisas que poderia melhorar já, assim. Por exemplo, não existe acelerar um filme, não. Velocidade 2, filme. É um absurdo. 3. Esse recurso é um absurdo. Esse Isso não deveria estar recurso, pra mim, disponível a fazer rede isso. social é o... Podia começar aí. Tira isso, já vai aos pouquinhos. Mas esse daí, pra mim, é surreal. E tem pessoas que realmente assistem filmes assim. Acelerados. Acelerados. Série, tipo, série de 40 minutos vira 15, 20. Sei lá. Por isso que eu acho que também a gente vai um pouco além das redes sociais, né? Acho que o mundo digital como um todo está tomado por esse aceleracionismo, né? E é isso, o cinismo vem quando você acorda de manhã e antes de levantar da cama, você já viu 15 vídeos, olhou para 100 pessoas, viu a coisa mais engraçada do mundo, a coisa mais triste do mundo, se revoltou numa telinha e se levantou. Aí começou o seu dia e agora você vai trabalhar. É claro que isso vai te deixando apático, vai te deixando cínico, vai te deixando desesperançoso, né? A sua caixinha onde está o mundo é um poço de flutuações, uma montanha russa de sentimentos. Se a gente não tivesse isso, eu acho que não só as subculturas teriam mais espaço para respirar, né? Porque também as redes sociais hoje operam jogando muito holofote nelas, né? Então, antes mesmo que a subcultura possa se estabelecer, possa ser um movimento que demanda você estar na rua, você estar fazendo coisas, você colaborar, você ter um espírito de coletividade para organizar aquela cena, aquilo ali já está transmitido, vitrinizado para o digital, né? E eu acho que isso dificulta muito a nossa forma de se relacionar com isso. Se a gente não está na rede social, a gente tem que sair para a rua para achar sentido, né? Eu acho que a nossa produção de sentido está muito sequestrada pelo telefone, como estão muitas coisas. E eu acho que dá para sair para a rua para produzir sentido. E acho que as redes sociais não precisam acabar para isso também. Eu acho que você consegue sair na rua para produzir sentido e ter uma relação mais distante, mais saudável com isso. E acho que o mais importante é perceber também que o capital mais importante que você tem é a sua atenção. É a atenção que você dedica a alguma coisa. Então, é muito valioso, mesmo assim, para sua cabeça, desde a sua saúde mental até seus interesses, seus entusiasmos. Você tá na mesa do bar, você tá em algum lugar e você sentir um breve tédio. Você olhar ao redor. Você não gosta, por exemplo, quando você tá, sei lá, num avião e não tem sinal, ou quando você tá tomando banho e você pensa nas coisas, porque são espaços meditativos, são espaços onde o seu telefone não entra, né? Você consegue criar esses espaços também, né? Se você fosse obrigado, vamos supor, toda hora, todo dia, o seu telefone desliga 1 hora por dia e você não tem acesso a nada. Você ia sobreviver e você ia passar a ter um carinho por essa hora. Então você pode estabelecer essa regra para si também, né? Você segue alguma dessas? Você faz assim no seu dia a dia? Cara, eu sou muito cuidoso com o meu uso de telefone, assim, durante o dia eu tento... Claro que tem dias e dias, né? Tem dias que eu preciso do celular para resolver coisas. Tem dias que eu tô mais zureta e quero ficar scrollando, então eu não acho também que a gente tem que ter um autocontrole punitivo com isso, porque acho que muitas vezes o que acaba não, vou me limpar, vou fazer um detox, vou ficar sem telefone, aí a pessoa fica 3 dias, ela fica muito mal e vai de um radicalismo pro outro e não consegue. Mas assim, eu tento seguir algumas regras, né? Eu tento olhar e falar, putz, eu lembro das últimas 5 coisas que eu vi, eu sei por que eu tô aqui, ou será que eu já tô em outra coisa? Ou de repente puxar o telefone e fazer pequenos bloqueios, sei lá, ligar o tempo de tela, ter pequenas travas, assim. O meu telefone depois de meia-noite é um pesadelo de usar. Qualquer coisa que eu aperto dá tempo de tela, qualquer site que eu abro um site novo, ele trava de novo, tem que ficar botando minha senha. Então assim, eu crio fricções para ter um autocontrole que eu não vou ter sozinho, né? Outras soluções que eu tenho é ter um consumo mais consciente. Tô vendo um vídeo interessante e falo, cara, vou assistir isso aqui até o final, não vou acelerar esse vídeo, vou ficar olhando. Às vezes eu não consigo, às vezes eu consigo. Mas é justamente a mediação desses interesses que eu acho que vão recuperando a sua angústia, assim. Tanto que eu consigo assistir a um filme, eu consigo ficar sem pegar no meu telefone. Eu não fico nervoso, me coçando, a não ser, claro, que eu esteja amparado ali num dia de trabalho, que tem muita coisa acontecendo, né? O trabalho concentrado no celular é o mais difícil. Eu falo que se eu tô assistindo um filme, eu pego o celular, é porque o filme não é bom. Exatamente. Esse é Mas meu até quando o parâmetro filme não é bom, hoje. você tem que segurar a onda, o que é muito difícil, Sim, né? sim, é difícil. Mas tem que ficar, assistir começo do ano, assistir Brutalista sem mexer no celular. Uau. Tem um tempo longo ali, mas eu acho que
é legal a gente colocar esses equilíbrios. Eu uso os tempos dos próprios aplicativos, você consegue selecionar lá os tempos de tela que você vai usar. Então, quando surge o alarme lá, eu falo, tá bom, não vou ficar burlando, porque você pode, né? Você fala, me dá mais 5, me dá mais 15, eu falo, tá bom, não vou usar. E acho que à noite, principalmente, é um momento que eu tento não usar também. Então, assim, antes de dormir, normalmente eu tenho meu momento lá, tô vendo uma série, tô vendo alguma coisa, aí vou pegar no celular só no dia seguinte, né? Vou ler um livro, vou fazer alguma coisa, até para não ficar também hiper estimulada à noite. E acho que eu tenho cada vez mais me permitido estar presente também quando eu tô com os meus amigos, em algum rolê, enfim, no bar, ou se eu vou a algum show, alguma exposição, alguma coisa, realmente estar ali naquele momento e me permitir as conexões. E acho que no final é legal, assim, quando você viveu alguma coisa, você viveu alguma experiência que no final você fala, nossa, esqueci de postar. Total. Esqueci isso é muito de tirar bom. uma foto, E acho que a gente tá numa tirei uma inversão, foto. né? Tipo, isso tá começando a ter mais valor, né? Você colecionar pra você uma experiência e falar, caraca, não tem nenhum registro dela. Foi muito legal aqui, né? E a gente começa a ter isso, né? Eu vejo isso muito nos meus amigos, assim, porque a galera mais nova, eles estão muito nas redes sociais em redes fechadas, né? Eles postam e se postam entre si. Os meus amigos, especificamente o recorte dos meus amigos, a gente se registra muito, às vezes você envia, mas a gente posta muito pouco, a gente publica muito pouco. Tem muitas coisas que a gente faz que são inesquecíveis e não tem nenhum registro disso, né? Algumas têm registros engraçadíssimos que só circulam entre a gente, né? Que não abastecem a rede social, não abastecem essa dinâmica. Tem uma coisa que eu lembrei que eu faço também, que eu queria dar essa dica que eu acho muito interessante, que é, quando eu consigo, né? Eu já consegui por muitos meses, às vezes não dá, que é, eu deixo meu telefone fora do meu quarto quando eu vou dormir e eu tenho um alarme que é só um alarme. Então, eu vou deitar e eu tenho que ou ler um livro ou fazer palavras cruzadas, ou até, sei lá, ver um filme no computador, que seja. E aí eu tenho que ir dormir. E aí quando eu acordo, pra eu fazer qualquer coisa, eu tenho que acordar. E aí, se eu quiser rolar na cama, eu vou entender que eu tô com sono, eu tô com mais sono. Se eu tiver que pegar o telefone, eu já levantei, eu já fui no banheiro, já escovei o dente, já lavei o rosto, eu pego meu telefone com intenção quando eu chego na sala. E aí, cara, eu já programei meu dia de um jeito diferente, assim. E aí eu já tô muito mais protegido, eu já começo o dia feliz que eu fiz isso, sabe? São pequenas coisas, assim. Às vezes é uma mudança simples, assim, né? Tipo, uma mudança num pequeno hábito que acaba virando uma bola de neve de coisas boas ao longo do dia, ou enfim, ao longo de uma semana ou de um mês, quando você escala isso. O que você costuma fazer, Caio? Então, ultimamente eu sou de épocas. Tem época que eu tô bem controlado, assim, ultimamente tá sendo difícil. Eu tenho o tempo de aplicativo ali, mas eu sempre burlo, porque às vezes dá o tempo e eu tô fazendo alguma coisa que era importante, e aí eu burlo, e aí depois eu continuo usando. Por muito tempo eu também já dormi com o celular fora do quarto e funciona muito bem, assim, ou então pelo menos ter a disciplina de ele tá lá, ele vai despertar, mas eu vou levantar e vou acordar e só vou ver ele depois, assim. Acho que pra mim o que mais fez diferença é realmente, tipo, ter 2 horas na manhã que seja que eu não começo meu dia no celular, eu, sei lá, vou na academia, eu vou comer, vou ler, vou escrever e depois eu vou pegar no celular. Porque tudo que aconteceu de ruim ou de bom no mundo só vai me afetar depois que eu já fiz minhas coisas, assim, então... Cara, se eu tô na academia, eu pego o celular e eu vejo qualquer coisa, me abala. Tipo, algo de trabalho. Putz, eu saio, vou embora. Faço muito isso. Aí eu tô nessa com você, tipo, de olhar só quando eu termino de fazer tudo, depois de 2 horas que eu acordei. Eu acho que esse é o que eu tô conseguindo levar. Mas dormir com o celular fora do quarto. Esse vai ser... Eu gostei, eu vou acatar essa dica. Boa, mas essas horas de manhã também eu faço isso muito, assim, tento ler. Porque é isso, você tá na academia e aí você vê alguma coisa no telefone, você sai do seu tempo e você vai pro eterno presente do celular. E aí, o que você tá fazendo aqui se você tem que estar nessa urgência do telefone, né? É muito complicado, assim. Eu também acho que esse tempo de manhã, ele programa muito, porque você já tá meio vacinado contra o dia também, né? Você já tá meio blindado, meio sereno, meio protegido, né? Só pego pra escutar música na academia, que aí também não tem como, né? Uma função do celular também. Muito Exato. importante. Vou ter que baixar a música já e colocar nele. Tem muita gente que faz isso, inclusive. Pra não né? acessar, né? Os iPod antigos, os MP3 antigos. É legal. É interessante falar disso, né? Dessa retorno do analógico como forma de enxergar o objeto como ferramenta. Então, tipo, vou ouvir música. Por que eu não ouço música num objeto que só serve pra ouvir música?
E aí eu faço isso de forma mais intencional. Vou escrever, óbvio, tipo, é mais prático você escrever no celular ou no computador. Por que eu não pego um papel e caneta que eu não vou ter nada para fazer a não ser escrever e eu faço isso de forma intencional? Enfim, câmeras. Óbvio, tenho a câmera aqui no meu celular o tempo todo, mas por que, sei lá, eu não uso uma câmera analógica ou não uso uma câmera só para isso, que é onde eu vou estar realmente, intencionalmente, produzindo um registro ali de algo que a gente vai dar muito mais valor no final das contas, porque é isso, as fotos de celular acabam se tornando coisas banais, assim, coisas que a gente não revisita, e quando você tem uma câmera que tá na sua bolsa só para isso, ou tá no seu bolso só para isso, você vai pensar, enfim. Exato. Acho que isso é uma discussão boa, assim, também. Principalmente quando tem o filme ali, você sabe que você quer gastar no momento certo, você não quer tirar foto de qualquer coisa. É isso, acho que os principais registros que eu tenho, tanto... eu costumo escrever bastante, assim, acho que escrever foi um dos hábitos que mais me ajudou, sei lá, nos últimos 5 anos, assim, de realmente pegar o hábito de escrever num caderno. E isso produz muitas memórias que passaram despercebidas, de tipo, o que eu fiz hoje? Ou o que eu fiz ontem? O que foi interessante pra mim essa semana? E o fotografar com algo que não seja o celular, assim. Então seja uma câmera digital que está sempre comigo, ou uma câmera analógica que está sempre comigo, de produzir esses registros, de documentar a nossa vida, assim. Porque é isso, eu acho que isso é muito legal sobre gerações passadas, porque eu sinto que eles têm muito mais a vida documentada, assim. Tanto em vídeos VHS, quanto em câmeras analógicas, enfim, cartas. E hoje a gente tem pouco dessas coisas palpáveis, assim, para revisitar. E eu tenho pavor disso, assim, de chegar, sei lá, nos meus 50 anos e não ter nada para mostrar. Tipo, é isso, eu tento manter esses registros para o eu do futuro, para minha família, etc. O registro tem que ter intenção de registro, né? É muito legal ter a nuvem, você voltar 10 anos na nuvem que seja, mas a nuvem vai estar lá para sempre, né? E se acontecer alguma coisa, se você tiver... imagina acaba, você não tem nada físico. Exatamente. Acho que essa produção do físico, há pouco tempo atrás, a gente achava que era um capricho, né? Ou que era uma coisa de hobby, sei lá, colecionar CD ainda, ou vinil, que a galera adora. Não, é um capricho, um exagero, é uma coisa... Mas não, acho que é um ritual de presença, né? E isso pode ir para qualquer coisa, para experimentar com mídias analógicas, para você ler um livro, para você ler uma revista, que é uma coisa que tem um tempo diferente, né? Para praticar qualquer hobby, qualquer coisa manual, qualquer atividade. São rituais e exercícios de presença que também meio que codificam o tempo, né? Codificam o seu dia. Então, às vezes, sei lá, você vai fazer um artesanato depois do trabalho, ou você vai andar de skate, ou você vai fazer alguma coisa, você sabe que ali, depois do seu trabalho, você tem 1 hora, 2 horas que sejam de existência presente numa coisa que te interessa, onde só aquilo existe, né? Acho que força a gente a aprender o que a gente gosta. Exato, voltando nessa pauta, né? Aprender a gostar das coisas, né? Descobrir hobbies, descobrir outras coisas, Total. Né? Legal, gente. Poxa, eu adorei a presença de vocês aqui e conhecer e ter essa troca, realmente. Muito obrigado. Agradeço uma vez. Valeu, Matheus. Valeu, Willy. Obrigada. Caio, muito obrigado e bem-vindo. Agora vão ver muito o rosto do Caio aí, vão enjoar. Mas a gente tá fechando aqui agora o nosso episódio apresentado por Heineken. Espero que vocês tenham gostado. Acatem as dicas aí, anotem. E tem muito mais coisas por vir também. Entre Nodecemo e Heineken, isso é só o começo. Muitos spoilers aqui. Vai ser muito legal. A gente deixou coisas no ar. Vem aqui. aí. Deixamos coisas no ar. Mas anotem tudo e nos vemos aí. Valeu, até o próximo. Obrigada, gente. Aprecie com moderação.